O despertador toca. Você sente o cobertor pesado sobre o peito, o polegar encontra o botão de soneca e por um segundo tudo parece normal. Mais 5 minutos. Mas é nessa escolha minúscula, esse movimento quase automático do seu dedo, que muitas histórias de estagnação começam. Se a sua vida fosse um terreno, essa escolha seria a primeira sementinha que decide se brota uma árvore ou um desperdício de mato. É por isso que eu quero dizer desde já com clareza como a disciplina da mente pode mudar tudo na sua vida. Não é papo motivacional vazio. É prática. É decisão. É um conjunto de pequenos atos que, repetidos, transformam o seu dia, o seu trabalho, suas finanças e, mais importante, os seus relacionamentos. Feche os olhos por um instante e imagine algo simples. A mão sobre o botão de soneca, aquela sensação de preguiça, um pensamento que sussurra: amanhã eu começo. Agora imagine outra cena. A mesma mão que se levanta, atravessa o quarto e puxa o cobertor para ajeitar a cama. 2 gestos opostos, 2 destinos. Qual você escolhe? Antes de seguir, faça um exercício prático. Pegue um papel ou abra uma nota no seu celular e escreva, em 30 segundos, a primeira pequena mudança que você vai disciplinar hoje. Escreveu? Ótimo! Guarde isso. Esse rascunho é o começo da sua obra. Quando você pensa em disciplina da mente, é comum imaginar uma força de vontade hercúlea, algum tipo de controle absoluto que só gente especial possui. Não é isso. Disciplina da mente é treinamento e arquitetura. É decidir quem mora na sua cabeça e como as peças dessa casa são colocadas. Pense na sua mente como um filtro de barro, daqueles antigos. Se você despeja água turva, o filtro arranca impurezas e deixa a água limpa. Mas se o filtro fica entupido por restaços, poeira, lixo, ele para de cumprir sua função e a água entra suja na sua casa. A mente sem disciplina vira exatamente isso. Um filtro entupido que deixa passar pensamentos ruins, distrações e medos, e bloqueia clareza, paz e decisões sábias. Outra imagem que gosto de usar é a da vela de cerâmica. Por fora, ela protege a chama. Por dentro, precisa ser moldada com cuidado. A disciplina da mente é esse trabalho de ceramista, dar forma ao interior para que a chama, sua atenção, sua vontade, arda de maneira controlada. E se preferir uma construção ainda mais tangível, imagine a sua vida como uma casa feita de tijolos. Cada hábito é um tijolo. Alguns parecem pequenos, arrumar a cama, beber água, desligar notificações, mas tijolo por tijolo, você ergue uma casa sólida. Se você insiste em pular etapas, vai construir na areia. A famosa escada de areia, onde cada degrau escorrega ao menor peso. A disciplina coloca tijolo sobre tijolo até a casa resistir à tempestade. Agora vamos sair dessas imagens e entrar em regras práticas. Não como dogmas, mas como ferramentas concretas que você pode começar a aplicar já hoje. Vou enumerar 5 regras, mas lembre-se, o número importa menos do que a prática. Use o que fizer sentido, adapte ao seu contexto e repita com paciência. Regra 1. A regra dos 2 minutos. Se algo toma menos de 2 minutos, faça agora. Escovar os dentes, arrumar a cama, responder uma mensagem simples, levantar para encher a garrafa de água. Pequenas decisões executadas eliminam o acúmulo mental. No ônibus, em vez de rolar o feed por 20 minutos, ouça um áudio de aprendizado de 2 minutos. Organize mentalmente as prioridades do dia, ou simplesmente respire com atenção por 2 minutos. Aquilo que parecia pequeno se transforma em ponto de partida. No trabalho, aplique essa regra quando perceber tarefas pequenas empilhando-se. Fez agora, tirou da lista e protegeu sua mente. Regra 2. O porteiro da mente.
Imagine um porteiro rigoroso na porta da sua cabeça. Antes de deixar um pensamento entrar, queixo na mão, dúvida, crítica, faça 3 perguntas rápidas. Isto é útil agora? Isto é verdadeiro? Isto me aproxima do que eu quero construir? Se a resposta for não, o porteiro simplesmente fecha a porta. Essa técnica evita que pensamentos inúteis ou emoções tóxicas ocupem espaço. Você vai perceber que muitas batalhas internas começam porque deixamos curiosidades, comparações ou notícias sensacionalistas entrarem sem filtro. Treine o porteiro. Ele é a primeira linha de defesa. Regra 3. Arrume a cama. Pode soar simplório, mas arrumar a cama é simbólico e prático. Você começa o dia com uma pequena vitória, um compromisso cumprido. É o primeiro tijolo da casa que você quer construir. Simboliza disciplina e respeito por si mesmo. Quando você fecha o quarto arrumado ao sair, a sua mente recebe uma mensagem poderosa. Somos pessoas que terminam o que começam. Faça isso todos os dias, mesmo nos dias ruins. Quando faltar energia, repita: se eu consigo arrumar a cama, consigo mais uma coisa hoje. Regra 4. Desligue o barulho. Notificações, grupos que não servem, abas abertas no navegador, tudo isso é vento que apaga a vela. Controle o ambiente. Posicione o despertador do outro lado do quarto para obrigar o movimento. Deixe o celular fora do alcance ao iniciar a manhã. Silencie notificações de aplicativos que roubam sua atenção. No armário da cozinha, mantenha alimentos que combinam com seus objetivos visíveis. Os outros, menos tentadores, guarde fora do campo de visão. O ambiente empurra você para onde quer levá-lo. Ajuste o ambiente para que ele puxe você para o que importa. Regra 5. Ritual de encerramento e planejamento. Todo dia precisa de um fechamento. Antes de dormir, faça um ritual simples. Reveja o dia, anote 3 coisas que deram certo, mesmo que pequenas, e escolha 3 tarefas prioritárias para o dia seguinte. Esse gesto reduz a ansiedade noturna e prepara sua mente para um sono regenerador. O planejamento noturno é a chave para acordar com clareza e foco. Não precisa ser longo. 3 itens, bem escolhidos, fazem diferença. Agora você pode perguntar: e quando eu falho? Quando eu aperto a soneca? Quando eu deslizo no supermercado e compro por impulso? Aqui entra outra verdade essencial. Disciplina não é perfeição. Disciplina é músculo. Ela cansa, se desgasta, precisa de treino e recomeço. Trate falhas como dados, não como sentença. Quando escorregar, não se batize em culpa eterna. Reconheça, entenda o gatilho e aplique a correção no próximo momento. Recomeçar depois da queda é tão importante quanto evitar a queda. Cada recomeço é uma martelada que pulsa na corrente que prende sua liberdade. Para tornar isso ainda mais prático, vamos aplicar cada regra a situações concretas da sua rotina. Ônibus ou metrô. A tentação é largamente conhecida, a rolagem interminável do feed. Há 2 alternativas simples. A primeira é usar esse tempo para ouvir algo que te nutre, um podcast, um áudio de estudo, um devocional curto, transformando minutos perdidos em minutos investidos. A segunda é usar a regra dos 2 minutos. Faça uma lista mental das 3 tarefas do dia ou escreva em 3 minutos o que você precisa começar quando chegar ao trabalho. Isso muda o tom do seu dia antes mesmo de você abrir a porta. Supermercado. A loja muito bem iluminada é um terreno minado de impulsos. Antes de entrar, faça o porteiro da mente funcionar. Liste mentalmente o que vai comprar, coma algo leve antes de ir, e atenção às promoções que aparecem como se fossem essenciais. Uma técnica poderosa é escolher a rota. Passe apenas pelos corredores necessários. Se estiver com filhos, combine com antecedência um pequeno plano que desvie de distrações. Comprar com intenção é um ato de disciplina
que protege seu orçamento e suas escolhas alimentares. Trabalho. A regra do 1% vale aqui de maneira brutal. Busque melhorar um aspecto pequeno do seu trabalho em 1% ao dia. Pode ser reduzir o tempo de resposta a e-mails, melhorar a clareza de uma mensagem, ou arrumar a mesa ao final do expediente. O juro composto da disciplina funciona. 1% ao dia, multiplicado, gera saltos de qualidade. Para tarefas grandes, use a regra dos 2 minutos para cortar a procrastinação inicial e o método de dividir em blocos. 25 minutos de trabalho focado, 5 minutos de descanso e repita. Isso preserva energia e produz consistência. Relacionamentos. A disciplina da mente aqui se traduz em atenção e escolha. Antes de reagir a um comentário do parceiro, da parceira ou de um filho, acione o porteiro. É verdade? É delicado? É útil? Respire, pergunte, evite responder no calor. Pequenas vitórias consistem em ouvir sem interromper por 2 minutos, elogiar uma atitude simples, segurar um conselho inoportuno. A disciplina gera presença, e a presença constrói confiança. Finanças pessoais. Não vou prometer milagres. Disciplina financeira não faz ninguém rico da noite para o dia, mas evita que você queime o que poderia plantar. Faça um pequeno ritual. Ao receber dinheiro, separe 1% para um fundo de emergência, mesmo que seja simbólico. Use a regra dos 2 minutos para automatizar pagamentos e revisar extratos. Um ambiente livre de tentação, menos abas de compras abertas, menos newsletters promocionais, facilita escolhas melhores. Agora, mais algumas peças-chave que costuram tudo isso. Gerenciamento do ambiente e as 2 vozes internas, o eu patrão e o eu empregado. O eu patrão é aquele que planeja, define normas e lembra dos objetivos. O eu empregado é o que executa, que sente e que precisa de incentivo. O segredo não é massacrar o eu empregado. O segredo é treinar uma cooperação entre eles. O eu patrão cria sistemas inteligentes, posiciona o despertador longe, escreve o plano de ação, guarda o celular, evita compras impulsivas. O eu empregado responde mais facilmente quando tem instruções claras e gratificação imediata por pequenas vitórias. Seja justo com as suas partes internas, firmes, mas com compreensão. Quero que você visualize agora uma cena de clímax. O dia em que você diz chega. Não é um grito dramático. É uma decisão concreta numa manhã comum. O despertador toca. E numa sequência curta de atos, você escolhe levantar, arrumar a cama, beber água, vestir uma roupa simples e sentar para planejar 3 tarefas. Imagine um martelo batendo em correntes enferrujadas. Cada pequena ação é uma martelada. Hoje arruma a cama, amanhã resiste a uma compra por impulso, daqui a 1 semana responde com calma a uma provocação. Daqui a 1 mês, tem uma conversa profunda com alguém da família. Com marteladas repetidas, as correntes cedem. A disciplina da mente quebra os laços da inércia e abre espaço para a liberdade real. A liberdade de escolher, de entregar, de servir com consistência. É importante enfatizar. Disciplina não é um título de honra para quem nunca falha. Disciplina é a habilidade de voltar ao caminho com menos drama e mais prática. Se hoje você errou, não transforme isso em narrativa definitiva. O processo é perceber, ajustar, recomeçar. É útil ter um ritual de retomada. Respire, identifique o gatilho, escreva uma correção simples e execute na próxima oportunidade. Esse ritual transforma falhas em aprendizado, não em culpa. Vamos estruturar um mapa prático, claro, para que a sua disciplina da mente mexa, de verdade, com a sua vida. Manhã, dia e noite. Simples, aplicável e repetível. Manhã, vitória imediata. Ao desligar o despertador, levante-se. Arrume a cama. Beba um copo de água.
Faça 2 minutos de respiração consciente ou de leitura leve. Revise as 3 tarefas principais do dia. Posicione o celular em modo silencioso ou fora do alcance até que você complete a primeira tarefa substancial. Esse início cria impulso e determina o tom do resto do dia. Dia. Filtro ativo. Ative o porteiro da mente. Use a regra dos 2 minutos para pequenas obrigações. Planeje blocos de trabalho focado e pausas intencionais. Aproveite o deslocamento para aprendizado ou planejamento. No almoço, escolha alimentos que alimentem o corpo sem sobrecarregá-lo para a tarde. Mantenha uma garrafa de água à vista. Pequenas coisas visuais ajudam a manter hábitos. Noite. Ritual de encerramento. Reserve de 5 a 10 minutos antes de dormir para revisar o dia. Anote 3 coisas que deram certo e uma lição que você aprendeu. Escolha as 3 tarefas prioritárias para o dia seguinte. Desligue notificações noturnas e deixe o celular fora do quarto, se possível. Uma mente com fechamento dorme melhor e acorda mais clara. Esse mapa não é rígido, é um alicerce. Ajuste aos seus horários e responsabilidades, mas mantenha o espírito. Vencer a primeira batalha da manhã, proteger a mente no dia e fechar com clareza à noite. Há uma ferramenta psicológica que sublinha tudo isso: o juro composto da disciplina. Assim como uma pequena economia rende muito ao longo do tempo, um pequeno hábito diário se transforma em vantagem acumulada. Melhorar 1% por dia em qualquer área, produtividade, saúde, presença relacional, cria uma diferença imensa em meses e anos. Não subestime os microganhos. Eles se somam, multiplicam e, com o tempo, desenham uma vida inteiramente distinta. Voltando às metáforas para consolidar. O filtro de barro não precisa ser trocado. Precisa ser limpo e cuidado. A vela de cerâmica não precisa de fogo gigante. Precisa de um invólucro que proteja. A casa feita de tijolos não pede obras radicais de uma vez. Pede disciplina para empilhar um tijolo por dia. Mantenha essas imagens vivas quando a tentação chegar. Elas são âncoras que te relembram do longo prazo. Agora, exemplos reais e rápidos para você conectar com a sua rotina. Se você é pai ou mãe, a disciplina mental pode significar escolher dedicar 15 minutos de atenção plena aos filhos ao chegar do trabalho. Um ritual que alimenta relacionamento mais do que qualquer presente material. Se você trabalha em atendimento e vive em crise constante, a disciplina pode ser respirar antes de responder. Escrever 3 pontos antes de falar com um cliente difícil. Se você tem dívidas, a disciplina financeira é automação e pequenos cortes regulares, não sacrifícios grandiosos e insustentáveis. Se você deseja ler mais, comece com 10 páginas por dia. 10 páginas hoje, 20 amanhã, e em 1 mês você terá terminado um livro e o hábito estará nascendo. Há também gatilhos ambientais que merecem atenção especial. Posicione o despertador longe da cama. Deixe a roupa de treino pronta se sua meta é mexer o corpo. Coloque um caderno e uma caneta no criado mudo para ideias que possam roubar seu sono. Silencie notificações desnecessárias. Faça a compra consciente, uma lista e uma regra de não entrar nos corredores que distraem. Essas medidas de design de ambiente reduzem a necessidade de força de vontade e tornam a disciplina mais natural. Chegamos a um ponto crucial: compromisso público. Não é para humilhar ou pressionar, é uma ferramenta de responsabilidade. Quando você declara algo para outras pessoas, aumenta a probabilidade de cumprir. Por isso, quero fazer um convite direto no final. Se esse conteúdo ressoou com você, comente: "Eu sou o dono da minha mente", e escreva: qual será a primeira pequena ação que você vai disciplinar hoje. Não precisa ser grandioso. Pode ser arrumar a cama, desligar notificações por 3 horas, ou anotar as 3 tarefas prioritárias para amanhã. Declare e seja gentil consigo mesmo enquanto pratica.
Antes de encerrar, uma palavra sobre misericórdia e persistência. A disciplina sem graça é seca. Disciplina com compaixão é duradoura. Seja firme com o que você pretende construir e, ao mesmo tempo, ofereça a si mesmo a mesma paciência que ofereceria a um amigo, aprendendo algo novo. Não espere perfeição. Espere progresso. Retomando a ideia central. Como a disciplina da mente pode mudar tudo na sua vida? Se você começar hoje, com uma vitória pequena, e repetir com constância, terá um compósito de mudanças que reverbera em todas as áreas. A mente disciplinada organiza seu tempo, preserva suas finanças, melhora suas relações e dá liberdade para você investir onde realmente importa. Faça este último exercício prático agora. Lembre da nota que você escreveu no início deste vídeo. Reveja-a. Se sentir que precisa, ajuste-a para uma versão ainda mais simples. Transforme em ação. Escolha a primeira atitude de hoje e execute já. Levante, arrume a cama, desligue notificações, escreva 3 tarefas. Cada pequeno ato é uma martelada a mais na corrente que prende o seu potencial. A disciplina não é uma camisa de ferro, é um instrumento para que você viva mais livre. E a vida que se constrói, tijolo por tijolo, é sólida, generosa e duradoura. Se você quer começar agora, diga comigo nos comentários: eu sou o dono da minha mente, e escreva qual será a primeira pequena ação que você vai tomar. Lembre-se, como a disciplina da mente pode mudar tudo na sua vida. E ela começa com um gesto pequeno, repetido com fé prática e consistência. Faça hoje a sua primeira martelada.